Bom dia. Ai, ai. Glórias. Cinco horas mais 30 minutos, né? Bom dia. Vamos colocar de pé. Vamos nesse momento falar com o nosso Criador, né? Agradecendo por mais um dia, né? Estamos aqui para adorá-lo. Maravilhoso e eterno Pai, em o nome de Yahshua Mashiach, nós aqui nos colocamos em Tua presença mais uma vez, Pai, agradecendo nesse momento pela oportunidade a qual Tu nos dá de poder nos reunir nesta manhã para adorar, louvar e exaltar o Teu nome. Gratos por essa oportunidade, queremos devotar a Ti, meu Pai, toda a nossa vida em gratidão. E é claro, meu Pai, buscar de Ti também respostas, orientações pela Tua palavra, que Tu nos guie pelo Teu Ruach Kadosh, o Teu Espírito Santo, e nos mostre assim o Teu querer. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa vida, Pai, em nome de Yahshua o Mashiach. Amém. Glórias a Yahweh, né? Nós vamos louvá-lo aqui com o hino da harpa, hino de número 270, hino 270 da harpa cristã, que tem por título Louvando ao Nosso Criador. Veja bem como é que está aqui, né? Louvando ao Nosso Criador. Esse é o título que está na harpa cristã, né? Que é o correto, né? Louvar a Yahweh dos exércitos. Aleluia. Glórias. Sinto prazer louvando ao nosso Criador e gozo celebrando os feitos do Salvador. Saber que sou lavado no sangue de Yahshua, também que sou guiado pela divina graça, alegre irei avante, unido ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. No Mashiach tenho gozo e paz celeste e luz, na obra eu repouso, cumprido lá na cruz, de graça revestido, nada me faltará. E Yahshua tem prometido que tudo suprirá. Alegre irei avante, unido ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. Alegre sigo avante, na senda que conduz à porta fulgurante da mansão de Yahweh. Com Yahweh aqui eu ando, Ele me guiará, e por fim
ao céu me levará. Alegre irei avante, unida ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. Louvado seja Yahvé dos Exércitos, né? É um louvor da harpa que traz, né, o verdadeiro sentido, né, de adorar ao Criador, a Yahvé dos Exércitos, né? Por meio, é claro, de Yahshua Mashiach. Hino 271. Glórias. 271. Na mansão do Salvador. 271. Lá na mansão do Salvador não há jamais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Pra mim é triste estar aqui, muito longe sim do Salvador, pois moram já com Ele ali os salvos pelo seu amor. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Perfeito amor encontrarei lá na mansão do meu Criador. Completa paz ali terei, pois me dará o Salvador. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Estando lá, eu gozarei de toda a bênção divinal. Também com Yahshua reinarei na sua glória eterna. Cante. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação.
poder se assentar, meus amados, né? Quando eu estiver morando lá, né? Yahshua foi muito claro e disse que no mundo tereis aflições. Então, é impossível nós aqui não passarmos por perrengues, né? Por dificuldades. Mas lembrar, vamos passar, não vamos estar, né? Então, tudo é passageiro, é focar no alvo, que é o Mashiach, né? Na nossa salvação. Aleluia. Glórias, né? Hoje nós vamos fazer a nossa meditação na leitura da palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 4 e o capítulo 5, tá, meus amados? Capítulo 4 e o capítulo 5 de 1 Coríntios. Glórias a Yahweh. Esse louvor é muito forte, né? Lá na mansão do Salvador, muito forte. Os dois hinos que nós cantamos hoje, né? É o 271, né? Todos dois os títulos são bem consideráveis, né? Dentro da harpa cristã, é muito forte. O 270 tem louvando ao nosso Criador, e o 271 na mansão do Salvador, né? Aqui os nomes não, os outros nomes não entraram, né? Pelo menos no título. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 4 e 5. Ali não há tristeza e dor. Os pregadores responsáveis, né? Ou ministros de Yahweh, né? São todos aqueles que obedecem ao ID. Shaul ele vai dizer nesse mesmo livro aqui, né? E ai de mim se não anunciar o Evangelho, né? Ele mesmo se coloca numa situação de que se ele não fizer, né, ele mesmo está mal. Ai de mim, né? Vamos lá. Verso 1. Que os homens nos considerem como ministros do Mashiach e mordomos dos mistérios de Yahweh. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é Yahweh. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que Yahweh mande Yahshua, o qual também trará as coisas ocultas à luz sob as trevas, manifestando os seus desígnios e os corações, e então cada um receberá de Yahweh o louvor. Há uma pausa aqui para a gente. Veja, o que é que ele está dizendo? Já foi dito isso aqui lá em Romanos, né, no capítulo 14, versículo 12, né? Cada um de nós dará conta de si mesmo a Yahweh. Então, o que ele diz aqui de certa forma para a gente entender? É quem tem que viver, desculpa a expressão, olhando para o nosso nariz, né? Não vou falar da raposa e da cutia aqui, porque você já conhece. Eu tenho que olhar para o meu nariz, eu tenho que olhar para a minha vida. Shaul, quando ele está falando acerca do partir do pão, né?
lá em 1 Coríntios aqui, lá no 11:28, ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Então eu tenho que olhar para quem? Para mim. Eu tenho que deixar de olhar para o outro, rapaz. Porque para achar defeito nos outros é muito fácil, né? Rapaz, a gente vê defeito demais nos outros. E em nós, né? Que aqui Alcha fala que para eu tirar o argueiro que está no olho do meu irmão, primeiro eu tenho que tirar a trave do meu. Qual a ideia aqui? Isso vamos dizer assim, é literal ou isso é de forma figurada? Eu acredito que é literal, ainda que figurada. Como assim? Como que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem, né? Como que eu posso criticar no sentido bom da coisa, tá? Não no sentido ruim. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso orientar se eu mesmo não estou no caminho? É como um pai que está lá com um cigarrão na boca, aí diz: não fume não, que não é bom você fumar não, meu filho. Aí o filho olha para ele: poxa pai, mas o senhor está fumando, né? Então, é isso aqui que Shaul está falando. Eu não posso julgar ninguém, eu não posso criticar ninguém, eu tenho que olhar para mim, olhar para nós. Ele diz: nem eu mesmo me julgo, quanto mais julgar alguém. Então, pregação é uma coisa, não é que eu vá passar a mão na cabeça de ninguém. Pregar é uma coisa, vai pregar contra o adultério, contra a fornicação, contra a prostituição, contra o roubo, a lascívia, a mentira, o engano, e aí vai. Pregar é uma coisa, mas não criticar ninguém, não julgar ninguém, né? Então a gente tem que olhar para nós, porque se nós não estivermos no caminho certo, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma, né? Verso 6: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E que, se recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais, e quisera reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Ial a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Verso 10: nós somos loucos por amor do Machia, e vós sábios no Machia, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Pausa. Aqui, Shaul ele está vamos dizer assim, se colocando numa situação desprezível, numa situação abaixo dos outros? Não, mas ele fala exatamente pelo próprio Ruach, né? Porque Shaul ele tem o seu maior professor, né? Muito antes lá de Gamaliel, quando ele estava na escola, o próprio Machia, e Alcha, através do Espírito, sempre está orientando a ele. E com certeza o que ele fala aqui não está explícito, mas está implícito. Ele lembra do que Alcha fez quando lavou os pés dos discípulos, né? Que ele disse que o mestre, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então Shaul diz o quê? Que nós não devemos nos achar maiores, melhores. Eu sou crente, eu sou católico, não, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Quando nós olhamos para a palavra, aquele que crê no Machia e que busca a salvação através dele para alcançar
a vida eterna que Ial nos promete, se torna o quê? Membro de um corpo. E como já foi dito em outras passagens, aqui mesmo nós já lemos, o pé não pode dizer para a mão que é melhor do que ela, a mão não pode dizer para o pé que é melhor do que ele, a perna não pode dizer para o braço, e aí vai. Então, todos nós fazemos parte do corpo do Mashiach. Então, ninguém é melhor, ninguém é maior, ninguém é mais. Não, uns são usados de uma forma, outros de outra. Imagine se todo ser humano andasse de cabeça para baixo. Poderia ser normal se todo mundo andasse, mas não é. A gente anda com a cabeça para cima. Todos nós comemos utilizando os pés ou as mãos, porque a gente come com os pés e com as mãos, é claro, né? Mas a gente utiliza a mão e não o pé. E por acaso a mão é mais importante que o pé? Não. Então é isso que o Espírito aqui revela para nós entendermos, para não se achar mais do que ninguém. Eu agora conheço os nomes verdadeiros. Eu estava cego, agora eu vejo. Os outros estão indo para o inferno. Não, essas coisas que terminam sendo um pré-julgamento, e é ruim. Se eu acredito que eu estou no caminho certo, eu vou pedir isso, confirmação ao Ruach, ao Espírito, e vou levar isso às pessoas. Se elas não receberem, irmão Roberto, o que é que eu faço? Eu vou procurar alguém que quer. E Alcha não diz que eu chego numa casa e, se for bem recebido, fico lá, se não for, eu saio. Mas não tenho que criticar, julgar, condenar, me achar melhor do que os outros, de forma alguma. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo, né? Verso 11: até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Pausa. Por que Shaul fala isso? Pela rejeição, pessoal. Se rejeitaram ao Mashiach, né? E Alcha disse: se fizeram isso ao galho verde, né? Imagine ao maduro. Qual é a ideia disso? Que nós seremos ultrajados, perseguidos. Eu sempre digo que o verdadeiro servo, ele não pode ser mal visto, né? Mas quando ele é bem visto, tem alguma coisa errada, porque nós somos para o mundo como abominação, né? Não bebe, não fuma, não se prostitui, é aquela coisa tipo, porque o mundo faz isso naturalmente, é normal, né? E nós não. 14: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores no Mashiach, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Yahshua Mashiach. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Salvador, o qual vos lembrará os meus caminhos no Mashiach, como por toda a parte que ensino em cada igreja. 18: mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se Ial quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Ial não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então ele fala que como um pai, né, que corrige um filho, não que ele seja pai da igreja lá em Corinto, que ele seja dono, não é isso, mas se ele foi colocado como apóstolo dos gentios, e assim ele o faz, então ele tem que levar a palavra, e nós sabemos que a palavra, a correção não é para a morte, é para a vida.
O tolo despreza a correção, mas o sábio a recebe, né? Capítulo 5, verso 1 diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei que estivesse presente o que tal ato praticou. E em nome de nosso Salvador Yahshua Mashiach, junto-vos, vós e o meu espírito, com o poder de nosso Salvador Yahshua Mashiach, que seja este entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Salvador Yahshua. Pausa, pessoal. Essa passagem aqui ela é muito contraditada, né? Muito colocada de forma assim a especular, e muitos até nem trazem essa mensagem. Poxa, como que um cara que é servo ideal, né? Tem um Criador como uma direção e diz que vai entregar essas pessoas a Satanás, uma vez que essas pessoas precisam de perdão. Mas veja, esse povo aqui, pelo que você vê no contexto, e a gente vai ver mais na frente também, lá no 2 Coríntios 2, a gente vai ver o perdão. Já foram orientados, já foram chamados a atenção, foram corrigidos e permanecem. Então o que é que ele diz entregar na mão de Satanás? É amaldiçoar? Não, gente. É simplesmente deixar que Yahweh haja. Eu sempre digo isso, as nossas orações têm que ser direcionadas ao Criador dessa forma. Pai, eu entrego, Salmo 37,5, eu entrego a minha casa, a minha família, a minha vida nas tuas mãos. Acabou. Faz com que haja salvação. Eu não busco prosperidade, eu não busco bênçãos, e sim salvação. Veja que ele diz, para que o espírito seja salvo. Então qual é a ideia? É que Yahweh trabalhe da forma que aquela pessoa se arrependa, que aquelas pessoas entendam que erraram. A forma não interessa, mas que a salvação da alma deles seja garantida através dessa ação. Não é o mal que ele está desejando, não é maldição, não é que eles se arrebentem, não é que eles se salvem. Mas se não foi por amor, tem um ditado que diz, né? Quando não é pelo amor, é pela dor. Isso é um ditado, mas que a gente vê claramente isso aqui explícito. Seja entregue na mão de Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Salvador. Ou seja, que eles encontrem a salvação, né? Aí no verso 7 diz, no verso 6, não é boa a vossa jactância, ou a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Se vocês continuarem no meio aí, vai complicar tudo. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Yahshua, o nosso Pessá, foi sacrificado por nós. Aqui ele diz que Yahshua é o cordeiro de Yahweh, né? O nosso Pessá. Algumas têm Páscoa, né? A Páscoa a gente sabe que não existe. O nosso Pessá, ele é o cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Então é nele, é em Yahshua que nós temos que permanecer. Por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas, olha o 11, agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse ainda nem comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora, se não julgo os que estão de dentro. Mas Yahweh julga os que estão de fora, tirai, pois, dentro de vós esse iníquo. Eu li aqui
junto para você entender. Olha, ele está dizendo o seguinte: eu posso ter comunhão com o mundo? Não posso ter comunhão com o mundo, mas eu tenho relações com o mundo. Compra, venda, você que é comerciante, você que trabalha, você que é estudante, você que tem alguma ação, né? Você tem contato com o mundo, você faz negócio com o mundo, você compra, você vende, você estuda, você tem a relação diária com o mundo, o sistema. Mas aí com aquele que é se dizendo irmão, então com esse não. Como que ele manda eu ter comunhão com o mundo e não com o irmão? Porque aquele que se diz irmão, porque é o pior que tem, é o Judas, né? É o Judas que comeu com Yauxa, é o Judas que andou com Yauxa, é o Judas que esteve lá da lado de Yauxa, mas foi lá e o traiu. Então com esse nem comais, nem se assente com ele. Qual é a ideia? É julgar? Não, é fazer separação, né? Ele vai dizer também, Shaul é muito forte nas cartas de Shaul, né? Ele diz: numa grande casa não há somente vasos de honra, há vasos de desonra. Então eu não vou julgar ninguém, mas eu tenho que olhar os frutos, porque uma árvore se conhece pelo fruto, e eu sei se eu ando com aquela pessoa ou não. Mas é meu irmão na carne, é filho do meu pai, filho da minha mãe, é meu primo, é meu tio. Não, irmão, não posso ter comunhão, eu não posso ter ódio, mágoa, eu não posso desejar o mal. Tenho que orar por essas pessoas, tenho que clamar pela salvação delas, mas não posso ter comunhão, não posso, é o Salmo 1, não posso me assentar com eles, não posso ouvir os conselhos deles, não posso me deter no caminho deles, porque são os piores, são os que se dizem irmãos, mas não são. Dizem que creem em Deus, né? Que creem em Yauxa ou Jesus, crê, mas é falso, é conversa, é apenas para engabelar. Então muita atenção, vigilância, e pedir a Yau, né, que nos livre disso. Tá bom? Bom, 6h01, vamos orar, vamos falar com o nosso Criador, vamos pedir a Ele a sua misericórdia, né, discernimento, para que a gente possa ter, pelo próprio Espírito, né, o Ruach, o discernimento para não julgar ninguém, para não condenar ninguém, mas para não cair no laço, né? Então esse é o momento de oração, que você possa buscar a presença dEle agora. Oh, aleluia, glória. Se algum de vós nesse momento desejar levantar sua voz em oração, pode fazê-lo nesse momento. O Eterno abençoe.